mas mesmo assim ele causa 1 ou 2 anos de gargalo no processo, e depois, claro, aqueles poucos recursos extraordinários que são efetivamente admitidos, eles causam hoje um impacto gigantesco na seara trabalhista, né? Então, veja só que dicotomia, essa que eu vou tratar hoje, que apesar do Supremo julgar pouquíssimos recursos trabalhistas, recursos extraordinários trabalhistas, ele tem nas instâncias, nos TRTs e no primeiro grau, talvez muito mais impacto do que o TST. Está aí o colega Kleber, que não me deixa mentir, que participa de inúmeras discussões aí internas, bastante provocativo na matéria constitucional, tamanho o impacto da matéria constitucional na seara trabalhista. E, como não podia ser, vou dar algumas pinceladas também no Manual de Prática de Precedentes, mas esse já é um livro, felizmente, conhecido nessa seara especializada da Justiça do Trabalho, tendo abordado todo o leque de instrumentos de uniformização de jurisprudência que estão à nossa disposição, focado na seara trabalhista. Obrigado, professor Márcio, por divulgar, né, a editora. Depois eu vou botar até o card com o cupom no último slide. Vocês podem até tirar uma fotinho, né, de um print screen, que vai a compra das 2 obras sai com desconto de 30% no site da editora. Até o dia 20. Fazendo uma parte, então, professor César, eu comprei hoje, funcionou, viu, gente? Funciona mesmo, o desconto é generoso, o desconto, né? O primeiro, eu tenho a primeira edição, né, do Manual de Práticas, livro de cabeceira aí para tratar da disciplina com os alunos de Direito do Trabalho, né, no mestrado. E aí comprei esse outro TST enquanto corte de precedentes. Estou esperando, ansioso, chegar. O desconto funcionou, o cupom é muito bom, rápido, muito fácil de comprar. E espero que chegue logo, porque tem a primeira parte aí, aquela que a gente estava conversando, da parte da história, para mim, é a que eu estou ansioso para ler, professor. Tá certo, tá certo. Tive uma luta árdua aí com a editora, porque a editora sempre quer se reservar, assim, um preço de capa mais alto, então eu lutei bastante com a editora para poder ter um preço acessível, para que o objetivo do autor sempre é que o livro seja o mais difundido possível. Então, comentamos, assim, é imperioso que a gente introduza o tópico de precedentes com alguns pequenos conceitos, né? Que não são conceitos mais de direito alienígena, de direito estrangeiro, estão devidamente positivados. Muito se debate, já tem bastante coisa escrita sobre isso, as diferenças entre precedente e jurisprudência, jurisprudência e súmula, são conceitos centrais que nós, tanto quem atua julgando como quem atua advogando, quem atua peticionando, não consegue nem sair do chão, nem dar o próximo passo sem ter esses conceitos em mente. Então, assim, os precedentes, de uma forma geral, e é assim que é usado mundialmente a palavra, eles são decisões anteriores, das quais eu retiro um padrão para utilizar no próximo processo, no processo seguinte de similaridade juridicamente relevante. O precedente é um processo anterior, do qual eu extraio um paradigma para utilizar em processos juridicamente similares. Eu não disse idênticos, porque se eu exigisse absoluta identidade, como diz Frederick Schauer, nada seria precedente de nada, porque no mínimo o nome das partes vai ser diferente, né, no próximo processo. Aí Frederick Schauer ainda brinca que, por exemplo, se for mordida a pessoa por um cachorro, em primeiro lugar, a cor do cachorro vai ser juridicamente relevante? Certamente que não. A cachorridade do cachorro, the dogness of the dog, vai ser juridicamente relevante? Provavelmente também não. Numa ação de responsabilidade civil, um ataque de uma criança num parque por um cachorro que se desprendeu da coleira. Se for um cachorro ou se for um gato muito grande e machucar um bebezinho, ainda assim é responsabilidade do dono, né? Então,
assim, o precedente é um padrão que eu extraio para aplicar num caso suficientemente similar. Isso está, vejam que ali no artigo 489, onde nós temos um dever de fundamentação, um ônus argumentativo, o Código, a lei brasileira, utilizou expressamente a palavra precedente. Utilizou ao lado de súmula e utilizado ao lado de jurisprudência. E nós temos que tomar um certo cuidado, porque na prática, na praxe forense, frequentemente esses temas, essas palavras são utilizadas de forma misturada, de forma lata, de forma mais flexível. E veja que o próprio... me diga uma coisa, eu passando o mouse aqui, vocês aparece alguma coisa no... Não? Bom, eu estava tentando fazer um apontador aqui no... Ah, deixa eu ver. E agora? Agora aparece? Aqui assim, ó. Apareceu? Apareceu, né? Então, vou usar a tela do Acrobat como pointer. Então, vocês vejam que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Então, veja que a própria lei utiliza a jurisprudência de duas formas diferentes. No artigo 926, utiliza a jurisprudência de uma forma mais genérica, mais lata, falando como o conjunto de julgados do tribunal. Todos os julgados do tribunal, aí incluindo os julgados turmários, persuasivos, como os precedentes vinculantes, eles devem ser coerentes entre si. Já aqui, no artigo 489, utiliza os três lado ao lado, eu tenho que entender como sendo acepções diferentes. Então, precedentes, a doutrina majoritária tem entendido como sendo aqueles listados no artigo 927, jurisprudência, aqueles julgados que não têm uma eficácia especial, geralmente a gente considera os julgados de turma, e súmula não são precedentes, súmula é um resuminho. Para eu não esquecer, para eu não ter problemas, eu tenho que pensar na súmula, que é um verbete, uma frase, que tenta, e nem sempre consegue, resumir a ratio decidendi de uma linha de casos. Então, geralmente, a súmula, ela resume uma linha jurisprudencial. Nada impede de se... Bom, eu tinha, inclusive, durante os últimos 5 anos, no nosso Código de Processo Trabalhista, aqueles artigos da CLT, do final da CLT, eu tinha bloqueios muito rígidos para se fazer súmulas novas, né? Trancou isso. E agora, isso foi declarado inconstitucional pelo TST, e, inclusive, compartilho com vocês que está na pauta do TST, do dia 26 de junho, agora, o retoque do regimento interno para considerar essa revogação. Essa inconstitucionalidade desse dispositivo que trancava as súmulas, para que se voltem a emitir súmulas. Mas também se aproveita a oportunidade para um projeto que vá repaginar o TST, tentando justamente fazer aquilo que a gente mencionou aqui no livro que está sendo publicado, transformar o TST em uma corte de precedentes, trazendo o TST para dentro da filosofia do CPC de 2015, que aderiu fortemente à temática dos precedentes, e o TST ainda anda um pouquinho resistente a essa adesão. Mas vamos lá. Então, só recapitulando aqui, eu tenho vários tipos de mecanismos que têm alguma força obrigatória. Está escrito aqui, os tribunais observarão. Mas não dá para dizer que todos aqui são precedentes, porque súmulas não são precedentes. Súmulas resumem um precedente, ou melhor, uma linha de precedentes. Mas as súmulas, desde os anos 70, com o seu amadurecimento no Supremo, elas começaram a ter vários gatilhos processuais. Então, não dá para dizer que as súmulas são puramente persuasivas. Por exemplo, no TST, tem um artigo que diz que
a turma não pode publicar um acórdão contra a súmula. Não pode. Ao decidirem ainda que por maioria não absoluta, a turma vai ter que suspender o acórdão do TST e mandar para o pleno, porque só o pleno poderia decidir contra a súmula, e aí vai revisar o texto da súmula, porque já não mais corresponde ao entendimento do TST. E aqui nós temos controle concentrado de constitucionalidade, as ações diretas de constitucionalidade, diretas de inconstitucionalidade da DPF, que elas têm o tal do efeito erga omnes. Há autores como Mitidiero e Marinoni, Mitidiero, inclusive, foi meu orientador de mestrado, eles dão uma acepção mais restritiva para precedentes e eles consideram que aqui o acórdão da ação de controle concentrado ela só tem eficácia erga omnes. Ela não tem efeito precedencial. Data venha, eu discordo um pouco, eu entendo que, mesmo tendo o dispositivo de uma ação de controle concentrado, e aqui eu estou falando de tópicos que estão no nosso manual de prática de precedentes, certo? Vou entrar na tópica do TST enquanto corte de precedentes, mas esses conhecimentos, todas as mecânicas, estão bem aprofundadas no manual de prática de precedentes. Mas então, as ações de controle concentrado, elas têm essa eficácia erga omnes do dispositivo, mas a fundamentação dela também se extrai uma ratio decidendi para ações de controle concentrado similares ou para casos concretos entre as partes. Vou dar um exemplo para vocês. ADI 4357, correção monetária. Quem é da área trabalhista teve muitos pesadelos com isso durante uns 3 ou 4 anos, porque isso se arrastou e a correção monetária ela é discutida em todos os processos. Então, esta ação ADI 4357, considerando inconstitucional a taxa referencial como um indexador, ela impactou todas as ações. Ora, ação de controle concentrado. Aí veio a ADC 58, ministro Gilmar Mendes era o relator, ele era contra, inclusive, a inconstitucionalidade da DTR, mas ele declarou que ele se via obrigado, tendo em vista que a maioria do Supremo, na ação de controle concentrado 4357, já havia decidido que a TR era inconstitucional. Então, veja que eu não tenho apenas aqui o efeito erga omnes. Numa outra situação, com outro diploma legal, numa situação suficientemente similar, o Supremo se viu obrigado a aplicar a mesma coerência, considerando a TR inconstitucional. E aí nós temos precedentes, acórdãos, dos quais se extraem precedentes vinculantes típicos, que são os repetitivos, né? Veja só, incidente de resolução de demandas repetitivas, recurso especial e extraordinário repetitivo, temos também o IRR, né? Recurso de revista repetitivo, e nós temos o IAC, que não é repetitivo, mas é um incidente de assunção de competência que foi turbinado no CPC de 2015, ganhou uma força vinculante. Depois nós temos as súmulas dos tribunais superiores, que estão aqui como obrigatórias, mas não são precedentes, como eu disse. Elas são resumos que ganham vários efeitos processuais e são considerados obrigatórios. E nós temos aqui o mais fraco, digamos assim, destas decisões com força, abre aspas, obrigatória, são as decisões do plenário. Por exemplo, uma arguição de inconstitucionalidade, ela é obrigatória, segundo o CPC. Mas, nas instâncias inferiores, elas não têm sido suficientes. Eu teria que ter uma nova arguição de inconstitucionalidade, por exemplo, no TRT, se algo é declarado inconstitucional no TST, como foi o caso
do artigo 702.1F da CLT, aquele que bloqueava... Vocês lembram? O artigo 702.1F, ele dizia que eu tinha que ter 756 julgados iguais, Marte, Júpiter e Saturno alinhados, e eu acho que a Lua teria que estar num quadrante bem específico para eu conseguir fazer uma nova súmula, né? Isso foi considerado inconstitucional no TST, mas os tribunais regionais do trabalho também estão se vendo a necessidade de fazer a sua declaração de inconstitucionalidade, porque só quem pode declarar inconstitucional alguma coisa com efeito nacional erga omnes seria o Supremo. Então, feitas essas pinceladas aqui na matéria dos precedentes, deixa eu comentar o foco da pesquisa aqui nessa última obra, o TST, enquanto corte de precedentes. Porque nós estamos, como vocês bem conhecem, numa certa, no linguajar popular, uma certa sinuca de bico. O TST, nesse momento, para que ele serve? Ele cumpre a sua missão constitucional de cúpula de vértice, de cúpula uniformizadora, ou ele está, da forma artesanal como ele trabalha, ele está simplesmente fazendo com que 400, 500, 600 mil processos subam e isso procrastine o processo. Afinal, eu já tenho os incidentes de resolução de recursos repetitivos no TST, mas em 8, 9 anos, apenas 21 foram usados. Nós temos turmas que divergem entre si, nós não temos utilizado os meios para coibir essa divergência e pacificar dentro do TST e nacionalmente, e o que acontece é que nós acabamos recebendo no TST centenas de vezes, milhares de vezes a mesma questão. O pessoal, assim, as equipes do TST têm cota. Cada servidor tem cota para fazer aquele auxílio ao ministro, para minutar as decisões, e daí até preferem que venha bastante coisa repetitiva, porque assim consegue, por exemplo, do escritório de advocacia tal. Não sei quem é que advoga junto ao TST. Eu não consigo enxergar todas as câmeras, né? Mas eu imagino que tenhamos aqui alguns advogados que estão advogando perante o TST. Vai haver uma tese, se eu tenho a mesma situação de fato, essa tese vai ser repetida, às vezes, por exemplo, empresas públicas, eu tenho um regimento interno, alguma coisa que às vezes vai ter impactado 500 funcionários. Se eu consigo ter como clientela aqueles 500, eu vou entrar com 500 ações iguais, discutindo aquele ponto, aquela questão jurídica nevrálgica da aplicação de uma determinada norma interna na empresa, por exemplo. Correios, é muito comum, Petrobras. Então, para a gente pegar uma questão bem repetitiva, né? Agora, são 500 processos que passam pela vice-presidência do TRT da 10ª região ou de outras regiões, que vão gerar, eventualmente, a admissão, e aí vão 500 recursos de revista, ou a inadmissão, e daí, de qualquer forma, vão ser 500 agravos de instrumento. Não seria melhor receber 1, ou 2, ou 3 exemplificativos e produzir uma tese e aplicar aos 500? Não respondo essa pergunta, deixo na mente de todos, né? Então, mas olha só o impacto que isso faz no TST. Nós temos por volta de 320 mil casos novos sendo recebidos, aí somando aos recursos internos, 112 mil agravos internos, eu tenho 442 mil julgados por ano. Somando aí processos que não estão conclusos, não estão pendentes, tem alguma intimação para fazer, ou estão suspensos por recurso do Supremo, eu tenho quase 600 mil processos no TST. Vejam que no TST apenas eu tenho mais processos do que em todos os TRTs do Brasil juntos. Vou repetir. Eu tenho
600 mil processos no TST. Isto é mais do que a soma de todos os processos em todos os TRTs do Brasil. Claro, estou falando de segunda instância. Na primeira instância, em todo o Brasil, são 6 milhões de processos. Mas eu tenho menos de 600 mil nos TRTs e eu tenho 600 mil no TST. E olha, aí vão dizer, não, mas o pessoal lá no TST é preguiçoso. O pessoal lá é fraco. Não julgue, isso aí é tranquilinho. Pois vejam só, que por mais que se julgue rápido e por mais que se tenha crescido o número de julgamentos, vejam só qual é o tribunal do planeta que dobrou a sua produtividade em 10 anos. Vai ser muito difícil vocês acharem no planeta algum tribunal que julga 449 mil processos por ano. Muito difícil. No entanto, a demanda de processos recebidos também subiu na mesma proporção. Eu lembro daquele desenho Corrida Maluca. Para quem nasceu na década de 70, né? Era criança, assistia ali com a Penélope Charmosa e o Rabugento, né? E tinha aquela corrida maluca, um trapaceando o outro. É uma corrida que não tem como vencer, né? A corrida entre aumentar e acelerar os julgamentos para chegar na frente da demanda, está aqui, gente. Eu não tenho, os números não mentem. É impossível. Eu posso continuar durante os próximos 10 anos fazendo a mesma coisa. O que vai acontecer? Eu vou dobrar minha produtividade para 800 mil processos por ano. Ótimo. O advogado que protocolar um recurso no TST sabe que ele vai receber um carimbo. É a guerra de modelos. O pessoal faz os 500 processos idênticos, bota o modelinho. O juiz de primeiro grau vai lá e bota o seu modelo. Aí o recurso ordinário, ele também é um modelo, né? Bota, às vezes, na Justiça Federal, então, porque na Justiça do Trabalho, geralmente, tem muitos pedidos cumulados. Na Justiça Federal, que é um tópico, às vezes a gente vê ali sentença tipo A. Alguém já viu? Fica na nota de rodapé ali, né? Sentença tipo A, sentença tipo C, né? A gente já sabe até qual é o modelo que o magistrado utilizou. E tem que utilizar, se não tiver modelos, eu não consigo dar a resposta ao jurisdicionado. Se as ações se repetem, eu não estou criticando quem usa modelo, eu também uso, todo mundo usa, os advogados usam, né? Mas, gente, é para isso que o judiciário serve? Para ficar respondendo loucamente a uma guerra de modelos? E aí vem o recurso, o acórdão do segundo grau, favorável, desfavorável, vai ter o recurso de revista. Sempre vai ter o recurso de revista. Chega lá na vice-presidência do TRT, da 10ª região, 80% são rejeitados. Por quê? Porque não demonstrou a efetiva contrariedade à jurisprudência do TST ou a dissenso entre tribunais, não demonstrou a violação direta à lei ou à Constituição, etc. Só que daí a gente pensa, nossa, o TRT então faz um ótimo filtro. Isso alivia sobremaneira o TST. Não. Continuando as minhas citações pop, para quem lembra do seriado Walking Dead, então esses são os nossos recursos de revista. Mesmo quando eles morrem no TRT, eles sobrevivem e eles voltam através do AIRR. E hoje em dia, o AIRR corresponde a 82% do trabalho do Tribunal Superior do Trabalho. Isso considerando que tem um índice de sucesso de 6%. Ou seja, só 6% dos agravos são providos. Mas, mesmo assim, eles consomem 82% do tempo do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, gente, esse sistema... Quer dizer, não há uma confiança no trabalho feito no TRT. O TRT pode errar no seu filtro de admissibilidade? Pode. Agora, em termos de sistema, se você fosse o todo-poderoso, onipresente, onisciente, e pensasse como é que eu vou mexer nesse sistema para que o jurisdicionado tenha uma coisa rápida e efetiva, o que eu vou fazer? Poxa,
Estão gastando 82% do tempo aqui em algo que muito de vez em quando vai ter alguma correção a fazer. Será que vale a pena eu perder 4/5 do tempo do TST para ter um provimento só de 6%? Vale a pena? Isso é uma coisa de se pensar. Mas então, aí a gente pensa qual é o problema da Justiça do Trabalho. E um diagnóstico, me parece, são esses dois aqui. Um é que se perde tempo demais nos agravos. A gente gasta 4/5 do nosso tempo, enquanto isso, lá no Supremo, os agravos são trancados nas instâncias de base pelo artigo 1030, parágrafo 2º do CPC. Eles geram, o indeferimento do recurso extraordinário gera um agravo interno quando ele tranca por um tema de recurso extraordinário com repercussão geral. Então, o Supremo tem mais de 1.000 temas de repercussão geral, negada ou aceita, ambos têm efeitos vinculantes, e com isso ele bloqueia nas instâncias de origem a subida. Só vai subir agravo de instrumento, que é o ARE, o agravo em recurso extraordinário, aquilo onde não tem repercussão geral ainda. Então, nós estamos dando um tiro no pé, não estamos usando o sistema para filtrar os agravos. Segunda questão, eu não tenho uma rotina de formação, de levantamento de onde está o nó. Eu tenho que saber onde está o problema. Cadê o problema? Quais são os temas? Cadê a minha radiografia da Justiça do Trabalho para que eu tenha um motor, uma rotinização da provocação de precedentes vinculantes? Lá no STJ tem, no Supremo tem, o TST não tem ainda. Né? Coloquei aqui, é bonito, né? O motor da Ferrari é bonito. Queríamos nós, na Justiça do Trabalho, ter um motor de Ferrari para impulsionar a nossa uniformização de jurisprudência. Bom, e nos países de common law, o que eles têm feito? Basicamente, todos os acórdãos vinculam, é uma realidade muito... Não estou dizendo que dá para aplicar isso aqui, calma. É uma realidade muito distante da nossa, mas a gente tem que olhar como funciona do outro lado do muro para a gente ver como poderia ser diferente. Então, por exemplo, aqui, todos os acórdãos no common law vinculam, inclusive os acórdãos de turma. Mas, claro, são menos recursos, é exigido um nível de pesquisa, um nível de precisão maior do advogado. A turma não pode contrariar a outra. Se uma turma contraria a outra, porque cada turma julga em nome do tribunal. Então, se uma turma contraria a outra, é um escândalo. É um escândalo. O juiz depois não vai nem ser promovido, porque ele fica mal visto pelos seus pares e pelos tribunais superiores. E as raras divergências, o pessoal suspende o julgamento e leva para julgamento plenário, que eles chamam, por influência francesa, eles chamam no en banc, no banco, que onde os juízes todos, na Idade Média, sentavam num banco, assim, numa mesa comprida, e os juízes sentavam enfileirados, né? Então, quando fala que vai julgar en banc, quer dizer que vai ser o pleno. Na Inglaterra, mesmo a House of Lords, que hoje em dia se chama Supreme Court of United Kingdom, ela julga em turmas, mas não são turmas fixas. Cada julgamento vai ter uma composição diferente. Só que isso não faz diferença porque eles julgam poucos processos por ano, uns 80 a 100 por ano, e essas frações de 5, eventualmente, casos muito importantes, as frações podem ser de 7 ou de 9 ministros, justices. Aliás, não, justices seria nos Estados Unidos. Na Supreme Court seria law lords. No segundo grau, eles chamam de Lord Justice of Appeal. E na Supreme Court of United Kingdom, eles chamam de law lords. Por tradição, porque eles se originaram do Senado deles, da House of Lords. Então, eles chamavam dessa forma, usam peruquinha, é o máximo. Quem quiser olhar no YouTube, eu acho que tem julgamentos assim, eles agora que inauguraram a Suprema Corte, no formato novo,
desvinculada do parlamento inglês, eles estão permitindo TV Justiça. Tinha gente que estava com medo disso, de virar uma coisa muito superprodução e atrapalhar a objetividade da corte, a imparcialidade da corte. Mas, enfim. Então, assim, ó, na Inglaterra está muito arraigado o stare decisis. Os tribunais de segunda instância, nem mesmo o pleno pode fazer o overruling. Nossa, tamanha é a força do stare decisis. Porque o que eles querem? Eles querem segurança jurídica. Então, só se houve algum julgamento errado, que eles chamam per incuriam, erro crasso. Não é assim, mudou a composição da turma, mudou a composição da corte, muda toda a jurisprudência. Não pode. Só quem pode fazer o overruling, e faz isso muito raramente, é a Supreme Court. Os tribunais de segunda instância, eles só se tiver havido algum erro crasso. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, né? Só que as cortes intermediárias nos Estados Unidos podem fazer o overruling e só as frações, as turmas não podem divergir, não podem, mas eles podem acionar o pleno. Eles fazem o en banc, eles fazem o rehearing en banc, e daí o pleno vai poder decidir. Gente, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, eu tenho uma vantagem do fato de todos os acórdãos serem precedentes. É que eu tenho muitos precedentes, eles formam uma teia. Eu faço uma pesquisa e eu vou ter precedente para tudo. Pouquíssimas questões não têm resposta ainda, porque as coisas se repetem. Então, uma boa pesquisa jurídica vai chegar a um acórdão turmário que é vinculante e que vai ser observado pelos juízes de primeiro grau. Se eu achar um precedente, eu, advogado, achar um precedente para minha causa, ok, feito. Não vai ter contrariedade. Porque nos raros casos de contrariedade, eles fazem o overruling, tá? E aquele juiz não é promovido nunca mais. Então, assim, são raríssimos os casos e eles podem confiar na teia de precedentes. Aqui, o que está acontecendo? Eu tenho pouquíssimos incidentes de formação de precedentes, e aí o pessoal não quer perder a viagem. Eles não querem perder a viagem. O caso, ele fala de A. Mas daí a pessoa, para não perder a viagem, ele pega a sua caneta mágica e ele começa a legislar. Ele começa a falar de B, de C, de D, ele já faz aquela ratio decidendi super ampla e quer definir várias outras coisas. Não pode, isso é obiter dictum. Eu só, no sistema de precedente, só vai ser vinculante aquilo que for juridicamente essencial para decidir o meu caso concreto. Naquilo em que for estranho ao caso concreto, o juiz disse mais do que deveria ter dito. Ele foi over-inclusive. E aquilo é obiter dictum. Conceito que está no Manual de Prática de Precedentes, né? O professor Márcio já me disse que ele teve a honra de ler, né? Fico lisonjeado. Bom, aí, e eu tenho que apertar um pouco aqui o passo, porque o tempo urge e o leão ruge, né? A matéria entre nós, nos países de civil law, eu gosto muito de citar Calamandrei e Tarufo, porque Calamandrei ele exemplifica o pensamento dominante, e ele, assim, Calamandrei praticamente ditou como acabou sendo estruturada a Corte de Cassação italiana, que ele achou, na época, foi um grande avanço, e se espalhou, influenciou muitas cortes de cúpula no mundo romano-germânico, digamos assim. E ele tinha uma ideia de que a vinculação a precedentes era desnecessária, porque era impossível. Seria inacreditável que um tribunal julgasse contra si mesmo. Ele não conhecia o Brasil. E, aliás, ele não conhecia nem a própria Corte de Cassação 2, 3, 4 décadas depois. Porque na época em que ele escreveu, nos anos 20, eram 3 mil processos por ano, somadas às cassações regionais que depois foram unificadas. 20 anos depois, nos anos 40, ele já teve que engolir as palavras dele e pensar num remendo na edição dele da Corte de Cassazione,
dos anos 40, que está publicado nos Opere, né, ele já dizia que as seções, né, se houvesse divergência entre frações, as seções unidas poderiam resolver o problema. Aí vem Tarufo nos anos 90 e ele critica, parece que ele estava falando do TST, do STJ, né, que existe uma tolerância à eternização do dissenso sob a desculpa de independência judicial. Qualquer semelhança com o nosso pensamento brasileiro é mera coincidência, né? Com decisões frequentemente contraditórias e uma insuficiente respeitabilidade. Né? O pessoal cola 3 páginas de emendas. Aí o advogado da outra parte vai vai colar 3 páginas de emendas contrárias. Ele vai achar emendas para todos os lados, né? Acho que Tarufo que diz que parece um grande supermercado de decisões. A pessoa vai lá e encontra na prateleira decisões que lhe convêm para os dois lados. Então, assim, é essa a função de uma corte de vértice? Claro que não, né? E aí, já me encaminhando para o final, eu destaco o STJ e o Supremo que estão na frente da Justiça do Trabalho, avançando em direção ao modelo de corte de precedentes. O Supremo foi radical, porque o Supremo foi radical porque recebeu um instrumento constitucional para isso, que é a repercussão geral, que ele nem poderia julgar processos que não tivessem repercussão geral. E ele deu à repercussão geral uma feição plenária, ao contrário do TST, que deu para a transcendência uma feição monocrática ou de turma, só para baixar a pilha. Isso aqui não é importante, isso aqui não é transcendente, isso aqui não é transcendente. Vai lá e bota uma decisão padrão e vai descendo a pilha. E assim, ó, eu não estou fazendo uma crítica aos ministros que entendem dessa forma. É um pensamento razoável. Eu teria como, com a transcendência, diminuir a pilha e daí poder me dedicar a processos mais importantes. Inclusive, isso está num artigo do ministro Ives Gandra, que participou dessa redação do projeto de lei, e, assim, é uma opinião respeitável. Agora, na prática, desde que foi regulamentada a transcendência, o resíduo da Justiça do Trabalho quase dobrou, o que é uma prova que a transcendência trabalhista não funciona. Agora, o Supremo, em 15 anos, baixou de um acervo. Gente, eu inverti aqui. Não, tá certo. Tá certo aqui, ó. O STF conseguiu reduzir de 150 mil para 22 mil seu resíduo. Já podemos encerrar aqui a exposição. Está aqui, é eloquente, os números não mentem. Se nós emulássemos algo parecido na Justiça do Trabalho, nós poderíamos ter um efeito similar. Já o STJ, eles não têm esse filtro bombástico, que é a repercussão geral, eles têm o recurso repetitivo, assim como o TST. Só que eles agiram com um motor. O motor se chamava ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que era presidente da comissão gestora de precedentes, tive aula com ele na escola, ele era desembargador lá do TJ do Rio Grande do Sul, saudoso ministro, e depois foi para o STJ, onde, a partir de 2014, a administração, após a administração, ele recebeu carta branca para montar uma estrutura de pessoal e para gerir isso e levantar a quantidade de temas vinculantes. Isso causou um efeito cíclico, um efeito virtuoso, um ciclo virtuoso nos tribunais de justiça. Eu conversei com tem um amigo meu que ele foi juiz auxiliar da presidência do TJ do Rio Grande do Sul, e eles zeraram com a questão dos precedentes vinculantes do Supremo e com a questão dos precedentes com a questão dos temas vinculantes do STJ, eles conseguiram zerar o resíduo que estava subindo na admissibilidade de recurso especial. Não sei se no TJ, Distrito Federal, doutor Márcio, é similar, eles conseguiram assim, aproveitar bem esses temas do STJ para reduzir a quantidade de recursos. Não sei se teve um bom efeito.
Ainda não. Ainda não? Ainda não. Tá bom. Bom, mas certamente se não tivesse esses 1000 temas do STJ, a coisa estaria pior. Tanto que no STJ ele atingiu um pico histórico em 2015 e desde então ele vem reduzindo. Reduziu para 268 mil. O TST, de 2015 para cá, praticamente dobrou. E depois, assim, não dá tempo da gente esmiuçar muito as propostas, as soluções, mas eu só vou citá-las. Uma ideia seria usar, como o STJ e o Supremo fazem, ter uma equipe vinculada à presidência para processar o grosso, 50% ou mais, dos agravos de instrumento, obviamente, manifestamente inadmissíveis. Seriam distribuídos para a turma somente aqueles mais viáveis, e a turma, então, poderia ter tempo para aprofundar mais. Outra questão é que esse setor de admissibilidade prévia poderia enxergar o acervo como um todo e identificar os temas mais frequentes para fins de provocar uniformização. Outra possibilidade, utilizar aquilo que a Justiça Comum já utiliza do artigo 1030, parágrafo 2º, ou seja, o agravo denegado, se for denegado porque há um tema vinculante sobre a matéria, o agravo não subiria, ficaria só no agravo interno. Na Justiça do Trabalho isso não tem sido utilizado. Aumentar a quantidade de levantamento de temas, aí tem que ter um bom núcleo de gestão de precedentes, utilizar a reafirmação de jurisprudência, como o Supremo utiliza, com um rito simplificado, ter um rito, um plenário virtual, ou alguma coisa assim. Por exemplo, professor Márcio, eu tenho no TST 600, 700 súmulas, mais umas 400 orientações jurisprudenciais. Então, eu tenho 1000 temas pacificados. Esses 1000 temas pacificados ainda fazem subir recurso de revista. Então, o TST já julgou, mas continua tendo que julgar sempre as mesmas coisas. Se eu convertesse essas 1000 súmulas ou OJs em 1000 precedentes vinculantes, eu poderia trancar na base essa subida e eu enxugaria bastante o TST. E aí poderia ter também a cooperação dos TRTs, alertando para os temas mais repetitivos, informando ao TST, enfim, situações que nos ajudariam bastante a aliviar e viabilizar a justiça. Para quem já viu o plenário eletrônico do TST, ele é muito bom, só que precisaria mudar o regimento interno para ele poder ser usado como forma preferencial para os precedentes, para a admissão dos precedentes vinculantes, dos repetitivos. O Supremo, como todos já sabem, já usa isso aqui, é um espetáculo, a gente vai acompanhando em tempo real, fica até torcendo, parece campeonato, né? A gente vai olhando a tabela, agora está 3-1, agora virou, né? Claro, cada um de vocês, nos seus temas de maior preferência, vocês vão estar ali torcendo, né? Não sei se o plenário virtual do TST precisaria ser tão público assim, se poderia dar o resultado só no final, mas o plenário virtual do Supremo é como se fosse a TV Justiça. A gente acompanha a votação em tempo real. E, para finalizar, né, aqui reiterando novamente que o manual de prática de precedentes, ele praticamente dobrou de tamanho, fazendo jabá aqui para que, eventualmente, alguns que já adquiriram a obra, é uma obra praticamente nova, porque tem esses 5 anos de maturação, principalmente na área do recurso extraordinário, dos mecanismos práticos da Justiça do Trabalho, na análise do recurso de revista, como fazer um recurso de revista ser admitido, né? E deixo o meu abraço e também para quem para quem quiser tirar um print screen, temos aí o cupom válido até o dia 20, né? Agradecendo aí o amigo Kleber, que mandou algumas mensagens, né, Kleber? Sempre um prazer tê-lo na audiência e sempre um prazer estar aqui no IESB, né? Com essa oportunidade de divulgar essa pesquisa acadêmica, mas que também tem uma finalidade eminentemente prática, tanto para a militância da advocacia, quanto para as pesquisas aí na academia, quanto para uso nos tribunais, né, para a gente melhorar a nossa querida
jurisdição. Fábio Fontes pede aí a disponibilização dos slides. Posso mandar para o professor Márcio, sim, aí para o pessoal depois poder ver com calma, tem bastante informação. Então tá ótimo, professor César, muito obrigado aí pela sua fala, foi sempre, como sempre, esclarecedor. Fantástico ver que a pesquisa acadêmica nos traz esses ótimos documentos aí, né? Esses livros são realmente efeito de um estudo complexo, a gente sabe disso, né? Mestrado, doutorado, isso é vamos dizer assim, o coroar dos estudos, né? Porque a gente entregar ali toda aquela pesquisa, então é muito bom. E os livros estão aí, pessoal, né? Os livros, como eu disse, o primeiro ali já está em segunda edição, eu já li, é um livro excelente para nossas pesquisas em precedentes, e esse segundo estou esperando chegar aí, que estou ansioso para ler, né? Então, aproveitem o desconto, né? Entre aí na editora Mizuno, é fácil, bem tranquilo de comprar, usem esse cupom especial nosso, né? IESB30, e adquirem o livro aí, né? Agradeço o professor César uma vez mais pela disponibilidade de nos trazer aí sua experiência da pesquisa, a experiência prática, está lá na vice-presidência do TST, né? Realmente eu acredito que o STF e o STJ estão um pouquinho avançados nesse tema, porque, como disse o professor, eles fizeram o dever de casa numa estrutura ali na gestão de precedente. Então, a gestão de precedente é essencial, sem isso a gente não vai para nada, né? E com base na gestão do precedente, os filtros aumentam, o plenário virtual vai 50% do processo, daí o resto vai voltar a ser a verdadeira função dos tribunais superiores, né? Realmente definir teses jurídicas e não ficar fazendo toda vez a mesma coisa, amassando barro. Carimbando, né? Carimbando, exatamente, né? Então é isso, professor, muito obrigado, agradeço aí a sua deferência de nos atender mais uma vez aqui, o IESB, né? Desejo sucesso aí nos 2 livros, que as vendas sejam boas e que as vendas sendo boas, a divulgação sendo boa, que te traga aí mais força para publicar mais ainda, mais novas pesquisas, estamos ansiosos por elas, né? E eu aviso aí todos os alunos que nós temos na sequência agora uma outra live, novas carreiras e oportunidades no direito numa sociedade disruptiva, que nós teremos aí a expositora, a Priscila Brandão, e como mediador o professor Leonardo Petter, né? Coloquei o link aí já da nova live que vai ser iniciada daqui a pouco, e agradeço a todos aí pela presença e, em especial, pelo professor César. Vou continuar divulgando aí até dia 20 aquele post lá com o nosso desconto especial do IESB, tá bom? Tá certo. Obrigado, professor. Obrigado a todos que participaram. Um grande abraço e até mais. Tchau. Até logo, gente. Muito obrigado pela presença aí, professor César. Foi um prazer novamente, viu? Um abraço. Até mais. Tchau.